Olá, e hoje convido vocês novamente a me acompanharem em um unboxing. E só para constar, hoje é dia 2 de janeiro, dia dessa filmagem, 2 de janeiro de 2020, e esse é o primeiro unboxing que eu faço neste ano. São as primeiras cartas que eu recebo nesse ano e tenho certeza que elas vêm carregadas de uma energia bastante positiva, uma energia bastante é, é, auxiliadora aos meus estudos, à minha pesquisa sobre cartomancia em geral, sobre os oráculos em geral. E esse daqui, especialmente, está vindo da Gisele Laser e do José Fernando Martins, lá do canal Sorte Lenormand. E quando vem alguma coisa deles, e eles têm me presenteado de uma maneira extremamente generosa. Eu tenho, na verdade, uma coleção de trabalhos de baralhos produzidos por eles. É, eu sei que vai ser coisa muito boa. E especialmente este daqui, que eu ainda não sei, mas desconfio qual seja, que é um novo que eles estão lançando, um Lenormand novo. Eu conheço só de fotos que eles postaram no Facebook ou mesmo no Instagram, mas eu tenho certeza que deve ser um trabalho fantástico pelo aquilo que eu já vi. Tradicional embalagem deles para os baralhos, né? E que é muito confortável, muito agradável e sempre tem alguma coisa a ver com o baralho, inclusive. E é mesmo. Gente, olha a beleza disso. E eu fico assim até emocionado. Esse daqui é o Legramonte Lenormand, né? Um baralho baseado em em quadros, em imagens de galerias tirados de livros de pesquisa mesmo, sobre imagens previamente concebidas para outra coisa que não fosse exatamente o Lenormand. E eles vão reinterpretando essas imagens, colocando-as dentro do baralho para que a gente possa usar como oráculo. Vem aqui a folha. E o que eu fico emocionado é poder dizer que eu acompanho há anos a evolução do trabalho do José Fernando Martins, não só lá no canal, mas esse trabalho de produção de baralhos. E agora com a Gisele, então, parece que tudo está se encaminhando de uma maneira muito interessante, muito bacana. Isso que era antigamente uma folhinha, agora já passou a ser uma coisa bem mais estilizada, bacana, com o que é básico, com o que é preciso saber a respeito, né? Com aquilo que a gente precisa. A gente não precisa de muita coisa. A gente, né, não esqueça que o baralho ele tem que falar por si mesmo. Ele não precisa de um manual de explicação. A gente não precisa, né, é como o amor. A gente não precisa aprender no livro o que é o amor. Ou você sente ou você não sente, né? E o baralho é exatamente isso. Ou ele fala com a sua sensibilidade, ou não fala. Ou você gosta dele ou não gosta, né? Ou você tem prazer de manuseá-lo ou não. Dificilmente o baralho será errado. Errado no sentido de não ser instigador da sua capacidade de intuição, da sua capacidade de leitura e de interpretação. Dificilmente isso vai acontecer. Mas você pode simpatizar mais ou menos com as figuras escolhidas pelos autores dos baralhos, né? E esse é o caso. Além disso, eu queria comentar o seguinte: como melhorou, como ficou legal, como nós aqui, de uma maneira geral, no Brasil, estamos crescendo de uma assim,
bastante rapidamente na qualidade dos nossos decks. Eu não sei se o José Fernando e a Gisele produzem os decks aqui no Brasil, ou se eles produzem na China, como a grande maioria das pessoas o fazem, e depois vendem aqui no Brasil. Eu não sei, mas a qualidade melhorou muito. Não está só aqui essa melhora. A melhora está no produto em si, na durabilidade, na resistência, no papel, na qualidade gráfica do produto, né? Então, isso é muito legal. Mas vamos lá, é um Lenormand clássico, não tem bordas, como vocês podem ver, não tem margem, não sobra nada, gosto muito disso, é vazado, a imagem escorrega, né, para fora, ela escorrega em cima da mesa, né, ela faz esse movimento de nós termos as cartas que elas praticamente se emendam, né? Então, gosto disso. O número da carta, a carta de naipe, para quem utiliza a carta de naipe, para quem complementa a sua leitura com a carta de naipe, né? Está aqui. Tudo que é preciso está aqui. Uma imagem clara, lógica, a carta do cavaleiro é essa daqui. Não precisa mais nada para falar do cavaleiro. O cavaleiro é isso. Uma pessoa, não importa o gênero, a cavalo. Né? E vai falar sobre o quê? Sobre esse mensageiro, sobre esse visitante, sobre essa pessoa que chega. Os trevos. Então, deixa eu ver se ele tem. Não. Como provavelmente ele não tem cartas extras, então a Gisele e o José Fernando optaram por essa carta dos trevos como carta 2, ao invés daquela dita orientação brasileira ou maneira de ilustrar ou de ler o Lenormand, a forma brasileira dessa leitura, né? Que é paus e pedras, ou seja, pequenas dificuldades, algumas dificuldades. Aqui nós temos os trevos, e os trevos, né? Praticamente em todos os lugares, ainda que o trevo seja até uma erva daninha, ele é visto como um símbolo de sorte, especialmente o trevo de 4 folhas. Né? Uma carta de sorte, uma carta que promete coisas legais. O que é uma coisa legal? Uma sorte legal. É você ter alguém que te ajude no momento que você precisa. É o seu carro furar o pneu na frente da borracharia, né? Na frente do posto de gasolina, acabar a gasolina do carro na frente do posto de gasolina. É você chegar numa época de festas, Natal, Ano Novo, coisa e tal, chegar para pegar uma ponte aérea para algum lugar e ter ainda uma passagem disponível para você. Então, essas coisas que não vão transformar a sua vida completamente, não é um prêmio de loteria, né? de super loteria, que são milhões e bilhões e que vai fazer com que você praticamente transforme toda a sua vida. Mas são coisas do dia a dia que são legais para a gente. É encontrar num final de semana um chaveiro que possa abrir a porta lá para você, fazer uma nova chave porque a sua quebrou dentro. Né? Essas coisas que são chatices, mas que a gente precisa da sorte para isso. É o trevo, né? E é uma carta que faz falta no Lenormand, porque a carta da sorte no Lenormand é a carta do Sol. E é a carta mais exuberante que tem de sorte. Essa carta do Sol, sim, vai ser uma carta que vai falar de grande sorte, né? De uma coisa assim que não é comum acontecer na vida das pessoas. Bom, a carta do navio. Né? O meio de transporte. Então, no tempo em que esse baralho foi criado, os navios, inclusive a vela, eram os grandes meios de transporte. Hoje em dia representa todos os nossos meios de transporte que são mais coletivos. Eu não vou falar uma bicicleta. Eu até vejo a bicicleta aqui, no cavaleiro, uma coisa que
só um dirige, né? Mas aqui, aonde você pode falar de um avião, onde você pode falar mesmo de um navio, onde você pode falar de um comboio de trens, né? Uma locomotiva, nós estamos falando dessa carta aqui. Carro, eu vejo também aqui, caminhão, esses caminhões grandes, né? De diversos eixos, eu vejo aqui. E vai representar esse veículo e as viagens que ele pode fazer como transporte de gente ou de carga. A casa, né? A nossa extensão física, né? Pode ser às vezes até o nosso corpo mesmo, né? A maneira da gente sentir. Mas olha a beleza da imagem, né? São quadros famosos ou mais conhecidos que eles encontraram uma maneira de recortar, de manter, de deixar bem bacana e transformar nas cartas, nas imagens das cartas. A árvore, a nos falar de diversas coisas, por exemplo, a saúde, né? A natureza em si, a terra em si, né? Aquilo que nós obtemos da própria natureza, dos proventos da natureza, mas também fala da possibilidade de uma genealogia, né? A nossa árvore genealógica, a nossa árvore da família, quem somos nós, a quem pertencemos, de onde viemos, né? Isso tudo pode estar representado nessa carta. Evidentemente, a interpretação vai depender da pergunta que foi feita antes de ser feita a jogada. As nuvens. As nuvens é aquela dificuldade que às vezes a gente tem de compreender uma situação. A gente fica meio que num vácuo, a gente fica no meio de uma neblina, a gente fica no meio de uma fumaça que não nos deixa ver com clareza as coisas, né? É um estado mental com mais dificuldade de compreender o que está acontecendo. A serpente. E aí nós temos aquela carta que vai falar das dificuldades que às vezes a gente tem, inclusive nos nossos relacionamentos, no trabalho, no relacionamento social. A gente vai falar daquilo que nos deixa chateado nesse convívio com o outro ser humano. A falsidade, a mentira, né? A preocupação do outro em nos fazer infelizes, ou procurar nos fazer infelizes, né? Todos esses problemas que a gente tem de nos sentirmos envenenados ou feridos pelo outro. Caixão. O caixão fala realmente do final de um período, né? Fala de morte, vai depender demais da leitura, vai depender da combinação de cartas, das demais cartas, né? Mas eu prefiro sempre comentar que o caixão ele representa mesmo alguma coisa que não faz mais parte da nossa vida, alguma coisa que a gente tira de vez da vida da gente. Ele não vai ocupar mais nada. A gente tira dos nossos olhos, tira do nosso pensamento. Mas a gente, quando algo morre, a gente tem um período que a gente pensa muito, a gente sente saudade, a gente vive um luto. Pois é, tudo isso pode acontecer, sem dúvida alguma. Mas não esqueçam que é alguma coisa que morreu. Não vai ressuscitar, não vai voltar nunca a ser o que era. O buquê. O buquê é uma carta de alegria, de felicidade, de beleza. É uma carta de estar feliz, de estar contente, de estar convivendo com pessoas bonitas por dentro, bonitas por fora, isso não importa, mas é você estar bem com você e com o que te cerca, né? Também pode representar
presentes, presentes que você dá ou presentes que você recebe. E daí nós temos a foice. E a foice é um instrumento de corte, um instrumento perfurante. E o que mais assim difere a foice, da carta do caixão? A foice mata, a foice pode matar, sem dúvida alguma. Mas aqui a diferença está. Aqui você tira dos seus olhos, você não vê mais o que está dentro, você enterra isso daqui. Você enterra. Aqui você corta. Aqui talvez você não tenha feito nem forças para que isso acontecesse. Você talvez nem quisesse que isso acontecesse. Aqui não. Aqui normalmente é uma carta em que a gente precisa fazer isso. A gente precisa podar, a gente precisa cortar, a gente precisa tirar. Está nascendo alguma coisa de ruim, está nascendo uma erva daninha no meio do nosso jardim. Vamos cortar antes que isso se espalhe. Vamos cortar o mal pela raiz. Vamos tirar isso. Representa também acidentes. Então, veja bem, quando isso está junto com uma viagem, alguma coisa, tome cuidado, veja bem do que você está indo, se você estiver indo de carro, faça uma revisão completa no carro, porque pode representar acidentes de todos os tipos, desde um tombo até um acidente realmente mais sério, um acidente muito mais grave, um acidente fatal. Né? E representa todas as formas de corte e tudo aquilo que está ligado à mudança, né? Que a gente pode ter instrumentos de perfuração, por exemplo, uma injeção, uma obturação está aqui, né? São coisas assim, então pensem nisso. E aqui nós temos o chicote. E a imagem é muito interessante, porque a imagem na verdade, uma bota, né? E tem aqui como se fosse um bastão, uma bengala colocada ao contrário, com a parte de baixo aqui, a parte de segurar a bengala para cima. Mas, na verdade, é alguma coisa muito mais sofisticada, talvez usada até em jogos ou alguma coisa assim. O que significa isso? Nós já sabemos, a carta que tem a vassoura ou tem o chicote vai representar todo tipo de agressividade, todo tipo de violência, né? E isso não é só a violência física, é também a violência física, mas é a violência verbal também. E vai representar uma outra coisa, que é aquilo que é repetitivo na vida da gente, aquilo que acontece com frequência, aquilo que a gente faz. Por exemplo, eu vou à academia treinar, eu vou 4, 5 vezes por semana à academia treinar. Deixa eu dizer que isso não é uma verdade, eu não faço isso, mas enfim, se eu fizesse, fosse academia, o que chama aqueles exercícios? Chamam séries. Então é uma série que eu vou aumentando com o passar do tempo, mas eu vou repeti-las e vou ter sempre que trabalhar. Talvez um dia eu trabalhe os braços, outro dia eu trabalho o tórax, outro dia eu trabalho as pernas, né? Eu vou mudando, mas é uma rotina. E essa rotina também é uma coisa chata na vida da gente, né? As coisas, quando caem na rotina, a gente faz com o piloto automático ligado, a gente faz sem paixão, né? Então, recuperar isso é muito importante. Os pássaros, estamos falando aqui, inclusive, de diálogos, estamos falando aqui de alguma forma de estresse, estamos falando de um pouco de balbúrdia, né? O passarinho é muito agitado, os pássaros são agitados normalmente, né? Eles piam o tempo todo, eles se comunicam o tempo todo, então nós trazemos isso para a nossa vida, para o nosso convívio, e vai representar nossas formas de comunicação oral. Hoje em dia nós temos diversas disponibilidades dentro da internet, por exemplo, né?
a criança, aquilo que é novo, aquilo que é inocente, aquilo que que não tem maldade, não tem malícia, né? Aquilo que está pronto para aprender, está ali começando a perceber as coisas, aquilo que tem curiosidade pelo mundo, pela vida, né? A raposa. E a raposa, nós estamos falando da astúcia. Algumas pessoas, entre as quais eu me coloco, vejo na carta da raposa também a ideia de trabalho. Que tipo de trabalho? O trabalho do autônomo. A raposa não costuma ser vista como um animal que caça em bando. Eu nem posso afirmar isso porque eu não tenho esse tipo de informação com segurança. Mas ela é um animal que se preocupa em caçar para prover a sua família, né? Então ela vai todos os dias ao trabalho dela, que é caçar, para trazer alimento para os seus. Não só para ela, para os seus. E ela é muito inteligente. Ela não é um animal que se expõe muito. E como ela também é um animal frágil, ela é um animal pequeno, né? Ela não é uma leoa, uma pantera, um tigre, né? Que vai avançar, que pega animais grandes. Ela pega animais menores, pequenos, mas ela estuda os hábitos desses animais, ela estuda as possibilidades dela antes. Por isso eu vejo muito como uma pessoa que também trabalha, que opera nessa área. O urso. E daí nós temos sempre aquelas duas possibilidades, né? O urso, aquele animal grande, super feroz, violento, que não brinca com ele porque ele realmente ataca e ele mata, sem dúvida alguma. É um animal que hiberna e que, portanto, ele faz reservas alimentares. Ele engorda durante o período de sol, né? E quando o inverno chega, ele é um animal de regiões frias, né? Quando o inverno chega, ele descansa, o metabolismo dele diminui para ele descansar. Então, nós temos aqui um exemplo disso, da pessoa que é poderosa, aquilo que é poderoso. Ele pode representar a mãe. Sim, porque ele defende os seus filhos, né? Acho às vezes até engraçado, como se o animal do gênero masculino não defendesse os filhos. Mas, enfim, ela defende os filhos, sem dúvida alguma. Aqui nós temos as estrelas, e as estrelas, né, nos dão os caminhos, as estrelas nos orientam, as estrelas são verdadeiras bússolas, são verdadeiros GPS nos céus, né, mas representam também a fama, o sucesso que as pessoas obtêm, né? A gente ainda usa essa expressão, é uma estrela do cinema. Fulano de tal é uma estrela da música popular brasileira, né? Quer dizer, é um corpo celeste, quase que uma divindade dentro daquilo que faz bem feito. As cegonhas não só trazem bebês, mas trazem novidades, porque elas trazem mudanças. Toda mudança é uma novidade, toda mudança é algo que a gente recomeça de alguma maneira, né? A gente muda de cidade, a gente muda de casa, a gente muda de rua, a gente muda de bairro, a gente muda de emprego, né? E ela é uma carta disso, ela vai falar sobre isso. Ela pode falar também sobre viagens, pode falar sobre viagens. Viagens curtas, médias, longas, eu diria viagem média. A viagem curta, eu acho que até pode ser o passarinho, os pássaros, né? A viagem como ela é uma viagem de curta para média. Ela tem uma capacidade de voo, às vezes, um pouquinho maior, né? E ela é um animal maior também. Então, digamos assim,
para nós que moramos aqui no Brasil, uma ponte aérea Rio-São Paulo, 50 minutos de voo, não é necessariamente, não estou falando que não seja, mas não é necessariamente uma viagem longa e bastante, diria, mais transformador, né? Que te leva a lugares mais distantes. Ela está te levando para um lugar próximo. Isso leva a lugares mais distantes. Isso vai falar de estrangeiro, inclusive. Aqui não. Aqui nós vamos falar de uma coisa que é breve e curta. E no caso da ponte aérea, como isso é uma ave migratória, ela vai e vem, ela pode ser vista também nessa situação, dependendo sempre de como a pergunta foi feita. A fidelidade do cachorro é uma coisa notória, né? E nós temos aí os cães que são realmente um exemplo dessa fidelidade. Ele representa isso, ele representa o amigo fiel, o parceiro fiel. Ele não vai nos trocar. A torre, aliás, aqui até a torre parece que tem um bom ninho de cegonhas em cima, porque isso daqui é um verdadeiro, quase uma floresta em cima dela. Mas, e o que a torre representa? A torre representa, primeiro, um ponto de vista alto. Segundo, ela representa prédios que são importantes. Você vê um prédio, um edifício alto no meio de qualquer lugar, né? Nas cidades pequenas, né? A igreja, por exemplo, o hospital, que são prédios normalmente maiores, de construção mais alta, né? Vão ser representados pela Carta 19. Ela representa esses lugares que são de acesso público. Não é a casa da gente, que só entra a gente, nossa família, nossos amigos, quem nós convidarmos. Aqui não. Aqui qualquer pessoa pode ir. Você pode ir à prefeitura, você pode ir a um centro comercial, você pode ir a um shopping center, você pode ir a uma igreja, a um templo, você pode ir a um hospital, você pode ir a uma delegacia, né? Você pode ir a um ministério, você pode ir a um palácio, né? Você pode ir, você pode ser convidado, você pode chegar lá, mas você pode ir, é público. Então vai representar também aquilo que é burocracia, tá? Não esqueçam disso. O jardim. O jardim é o nosso convívio em ambientes que podem acomodar bastante gente. Normalmente um jardim era um ponto de encontro das pessoas. Hoje em dia, com a violência das cidades, com a vida que a gente leva, muitas vezes nós não desfrutamos disso, nós não vamos mais atrás disso. Mas em países, e no Brasil também nós temos, sem dúvida alguma, mas em países com uma história bem maior do que a nossa, nós vamos encontrar jardins criados, né, no século XIII, no século XIV, que são verdadeiros monumentos à natureza ou no meio da natureza para o convívio das pessoas. Então, a natureza sendo esculpida para servir de um lugar. E como é que nós vemos hoje em dia? Nós vemos isso nos grandes ambientes que acomodam muita gente, nas salas grandes de exposição, nas salas de conferência bastante grandes, nos ambientes por exemplo, na feira do automóvel, né? Nós vamos encontrar o jardim, nós vamos encontrar onde nós vamos encontrar outras pessoas diferentes de nós, mas muitas vezes com o mesmo interesse que nós temos e os mesmos objetivos que nos levaram lá. A montanha é talvez a carta que mais nos fala do obstáculo dentro do Lenormand, né? Aquilo que é difícil. As montanhas são
verdadeiros empecilhos, né? Quando você está abrindo uma estrada, quando você está abrindo um caminho. Porque você tem que ou fazer um túnel, que é uma coisa caríssima e demanda bastante tempo, ou então contorná-la, fazer, né, uma serra, subir a serra, descer a serra, né? E se hoje em dia, com nossos meios de transporte, nós ainda assim achamos difícil muitas vezes, imagina quando as pessoas se locomoviam a pé ou no lombo de animais. Tudo muito complicado. E ela normalmente, como é muito sólida, muito dura, ela representa alguma coisa que, assim, as pessoas que são difíceis, as pessoas que são teimosas, as pessoas que não querem mudar de opinião de maneira alguma, as pessoas que são rígidas demais com elas próprias, inclusive, e com os outros, naturalmente. 22 é a nossa carta dos caminhos, né? Daquilo que a gente pode, do nosso livre-arbítrio, da maneira que a gente se utiliza, como é que nós aproveitamos, inclusive, a nossa maneira de vivenciar as coisas. Pode representar uma pessoa que tem dois trabalhos concomitantes, né? Trabalha de manhã num determinado local ou numa determinada profissão e à tarde numa outra. O professor que dá aula à noite numa faculdade, que de dia ele tem uma clínica, por exemplo, né? E trabalha na sua profissão, seja ela qual for. Os ratos que vão representar as perdas. Perda do quê? De tudo. Perda de saúde, perda de dinheiro, perda... O rato é um ladrãozinho, né? O rato é um assaltante. O rato nos rouba e ele também transmite doenças. Então, você ficar doente pode ser representado pela carta dos ratos, né? Especialmente se estiver associada com a carta da árvore, né? Numa leitura que seja sobre isso, naturalmente. Pode ser diminuição, coisas que são pequenas, objetos pequenos, situações pequenas ou artigos pequenos, miudezas também são representadas aqui. O coração representa nossos sentimentos, todos eles, todos os nossos sentimentos. Por isso, até muito bem escolhida essa representação, que a Gisele e o José Fernando fizeram, de um coração ferido, lancetado, com uma coroa de Cristo. A gente, quando fala em sentimento, a gente não está falando só de estar apaixonadinho, namorandinho, né? Assim, o amor, esse amor é fantasioso. Não é só isso, não. É também isso. Mas são os outros sentimentos que a gente tem, né? A gente nutre sentimentos que são bastante negativos, como, por exemplo, o ódio, o rancor, o menosprezo, o desprezo, né? Que são sentimentos muito negativos que a gente tem pelos outros. A inveja, né? Mas a carta da cobra vai falar disso. Sim, com certeza. Mas é um sentimento ruim. E está representado neste órgão que também representa, como representa todos os sentimentos, representa o amor. E aqui nós temos, logo em seguida, o anel, que são nossas alianças, nossos compromissos, nossos acordos, os nossos combinados. Vamos combinar de ir ao cinema? Então, a gente combinou de ir ao cinema. Vamos estabelecer um compromisso para essa nossa relação? Que tipo de compromisso? Vamos ficar noivos, vamos nos casar, né? Vamos fazer isso, né? Vamos fazer uma sociedade? Vamos trabalhar juntos? Vamos trabalhar juntos. É uma sociedade, né? É um acordo que a gente tem. Vamos fazer um grupo de estudos sobre o baralho Lenormand, né? Tem tantos por aí, né? Então, é um acordo. As pessoas que entram nesse grupo estão concordando com as normas do grupo. E o livro?
O livro vai falar sobre educação, sobre cultura, sobre aprendizado, sobre escola, sobre material bibliográfico, né? Sobre bibliotecas, sobre ensinamentos, sobre aprendizagem, sobre aulas, né? Ah, mas não fala de segredos? Sim, fala de segredos, mas vamos falar que é verdade? Todos nós sabemos que os livros contêm alguma coisa antes da gente abri-los e lê-los, né, que a gente não conhece, que para nós é um segredo. Ele pode ser um atlas geográfico, como ele pode ser um romance que a gente comprou por acaso ou ganhou de presente de um amigo, de uma amiga, né? Ele pode ser isso. Ele necessariamente não tem que ser. Estou revelando um segredo. A gente também usa o livro para isso, essa revelação do segredo, né? A revelação de um fato que não é de conhecimento geral. A carta são os nossos comunicados escritos. E escritos hoje em dia, né, em diversas maneiras. Vai desde o código Morse, né, que é uma maneira de você comunicar por uma linguagem, eu vou chamar de um alfabeto, não é um alfabeto, mas é uma linguagem codificada, né, até qualquer outra coisa que a gente possa utilizar. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui, que eu estava me esquecendo do livro. O livro pode representar exatamente uma tiragem, uma jogada de um oráculo qualquer oráculo. Porque quando você vai ao oráculo, quando você pega um oráculo para responder a você, te dar uma orientação, te convidar a pensar sobre um determinado assunto, aquele assunto para você é alguma coisa desconhecida, porque senão você não precisava pegar um oráculo para resolver, você já estaria, né, com a solução pronta. Ele vai te ajudar a pensar, ele é um instrumento que te ajuda a pensar. Aqui é uma forma de comunicação. Se os pássaros são essa mesma comunicação de maneira oral, com agitação, aqui não, aqui nós temos uma comunicação escrita, é aquilo que a gente lê, né? Eu vejo aqui o jornal, por exemplo, eu não vejo o jornal necessariamente aqui, mas eu vejo o jornal também aqui, nesse tipo de coisa. Eu vejo aqui o e-mail, eu vejo aqui o bilhete, eu vejo aqui o convite que a gente recebe, né? Seja virtual, seja em papel, né? Mas está aqui, seja numa mensagem gravada, né? Aqui nós temos a carta do homem e da mulher. Consulente, né? Se o nosso consulente for um homem, esse provavelmente pode representar e vai representar a pessoa do afeto que ele nutre. Não importa o gênero, gente, não importa que eu esteja olhando para cá e vendo o desenho de uma mulher. O que importa é o que a gente quer que signifique. Os lírios. Aí nós vamos desde a inocência, da pureza, da castidade, nós vamos passar sobre o amadurecimento, o saber fazer, a pessoa que está contente consigo mesmo, que é mais madura nos seus afetos, que é mais madura, mais consciente, mais estável, mais equilibrada. Não estou com isso dizendo que toda pessoa mais velha é necessariamente uma pessoa equilibrada. Antes fosse, né? Eu especialmente, que estou envelhecendo cada vez mais e mais rápido, né? Diria para você, essa é a grande compensação, vou ficar cada dia que passa mais equilibrado, mais temperado, né? Mais imune. Mas não é verdade, a gente é
um coração caçador a vida toda, né? E coração, que eu quero dizer, é a gente se apaixona por novidades, por coisas, por novos conhecimentos, por novas oportunidades, por aquilo que a gente deixou de fazer, mas esse é um momento de serenidade, de fazer isso sem grandes ímpetos, mas com vontade. Eu vou lá porque quero fazer realmente, não estou indo lá para preencher só meu tempo ou para experimentar e jogar fora depois. Pode representar sexualidade? Pode, tem gente que vê como tal. Eu não vejo como tal, eu vejo o chicote como tal. E o Sol? O Sol é a sorte grande. O Sol é a carta do trevo elevada à enésima potência. O Sol é a verdade revelada, o Sol é o sucesso, o Sol é tudo de bom que pode ter. É a carta que corresponderia, em outros oráculos, a carta da fortuna, da deusa Fortuna. E quando eu digo fortuna, eu estou falando o nome da deusa, não estou falando necessariamente dinheiro, né? Mas é você estar bem, estar feliz com tudo. A Lua, que vai desde os aspectos românticos que nós nutrimos em relação à Lua, até coisas que a gente também relaciona com a fama, a gente relaciona com grandes conquistas que a gente tem, né? Que a gente que batalha muito e vai, aquele diploma que você recebe, aquele certificado de honra ao mérito, aquele título que você de doutor honoris causa, aquele título de cidadão honorário, nós podemos encontrar também nesta carta. Mas podemos encontrar também nessa carta algo que é mais soturno, algo que não é muito claro, diferentemente das nuvens, que é uma situação que nós achamos obscura, aqui é uma situação que não está muito nítida mesmo, né? E que às vezes demanda um pouco mais de sol nela. Chave. A chave é um instrumento. A chave abre e fecha, né? A chave, ela representa uma passagem e ela representa também aquilo que nos impede de continuar, de passar. Então, é como nós vamos ver dentro da leitura que a gente fizer e na combinação com outras cartas, né? Ela representa uma resposta, ela representa alguma coisa que a gente não conhecia, mas que precisava. Então eu costumo ver muito como a palavra solução. Qual é a solução para esse negócio? É isso. O que eu tenho que fazer para conseguir tal coisa? Isso. Quem que eu tenho que procurar para resolver esse problema? É fulano. Fulano é a chave mestra disso daqui. Fulano vai resolver essa dificuldade. Fulano vai abrir essa possibilidade para a gente. Certo? Peixes. Os peixes, eles representam quantidade, né? A gente pensa nos peixes, a gente pensa em cardume, a gente pensa em uma aglomeração, um coletivo de peixes, né? Eles representam isso. E como eles sempre foram uma grande fonte de alimentação da humanidade em todas as épocas, né? Eles representam essa possibilidade de sobrevivência, né? Você não precisa ser um pescador e vender um mercador de peixes para você lucrar, mas eles vão representar essa possibilidade de se obter lucro, de se obter ganhos dentro de alguma atividade que você estiver fazendo. Por isso, muitas vezes, as pessoas veem nessa carta a carta do trabalho, né? A carta do trabalho direcionado, do trabalho assim, do emprego, do salário, daquilo que vai chegar com certeza. E por falar em certeza, nós estamos aqui com a penúltima carta do Lenormand, né? Desse baralho fantástico aqui, que é o Legramonte, falando sobre
a segurança, a estabilidade. E também o freio, aquilo que nos mantém fixos. Às vezes isso também não é muito bom, não, gente. Às vezes isso nos impede de progredir, de seguirmos em frente, de irmos em busca de novas perspectivas, de novas atividades, né? Ela nos mantém no lugar. A âncora é o que não deixa o navio ficar à deriva, né? E nós podemos ver o seguinte aqui: se eu uso um objeto que não me deixa ir em frente, o que esse objeto, esse veículo iria me proporcionar em termos de lucros, e quando eu falo lucro, não é só no comércio, ele representa também a possibilidade de comércio, porque era o que se fazia com barcos antigamente, né? Não é só no comércio, mas lucros à vantagem. Quem viaja aprende, quem viaja expande seus horizontes, mas para tanto você precisa viajar, você precisa sair do lugar, né? Você precisa ir em busca, você precisa abandonar o seu comodismo, né? O seu medo, até a sua xenofobia, né? O seu medo da aventura, né? Ele tira um pouco disso, mas ele nos garante, essa carta, a âncora, nos garante a estabilidade, aquilo que é seguro. O meu salário, todos os meses, está depositado na minha conta bancária, né? Eu posso contar com isso. Eu posso contar com esse salário, posso contar com esse ganho, né? Então tá tudo ali. Eu tenho uma aplicação que me rende X por cento ao mês, ou X por cento ao ano, né? Eu posso contar com ela, né? Eu tenho isso. Eu pago um plano de saúde para mim, o que me dá segurança. Eu espero não precisar usar nem desafiar a carta, mas que me dá a segurança de que se um dia eu precisar desse plano de saúde, ele estará lá à minha disposição para ser usado. Quer dizer, eu não preciso eu não vou me sentir surpreendido sem dinheiro, tendo que arcar com despesas, grandes despesas de saúde, né? Mas espero não precisar, tá? E a cruz? A cruz tem sempre essa imagem de aquilo que é muito difícil, né? Esta vida é uma cruz que a gente carrega. Essa dificuldade, né? Nossa vida é um vale de lágrimas. Até a oração fala isso, né? Livrai-me desse vale de lágrimas, né? Como se o viver tivesse sempre condicionado ao sofrimento. Gente, eu acho isso uma forma muito negativa de ver, muito negativa. Eu vejo isso, às vezes, muitas vezes, para mim, nas minhas tiragens, eu estou falando de mim, Alex, né? Nas minhas tiragens, eu vejo muito parecido ao 10 de paus. Sabe aquela carta do 10 de paus do tarô, que é uma carta de uma pessoa carregando um feixe de lenha muito grande? Então, são as responsabilidades. A gente é responsável por tudo que a gente cultiva, né? O Pequeno Príncipe, o livro diz isso, né? Você é responsável por aquilo que você cativa, aquilo que você consegue, aquilo que você torna seu ou parte sua. Então, com essa maneira de você levar isso, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Um relacionamento ele tem altos e baixos, e sempre vai ter, porque essa perfeição que não existe mais nem no cinema, né, nem nas histórias de fadas existe essa perfeição. Né? Percebam que na história de fadas sempre tem que passar por um processo muito grande, né, para você chegar àquilo que você quer. É isso daqui. As coisas não são fáceis. Eu quero me dedicar, eu quero aprender chinês porque chinês vai ser a língua do futuro. Vai ser fácil? Não vai ser.
Vai ser a coisa mais difícil do mundo? Também não vai ser. Mas vai exigir dedicação, vai exigir minha contribuição, vai exigir de mim uma boa vontade e uma persistência e um carinho por essa ideia maior do que o normal. Então eu vou ver isso. Ah, Alex, mas essa é uma carta que fala do sofrimento. Gente, eu acho que é muito pior a carta do chicote, para mim, na minha opinião, do que exatamente essa carta aqui. Ah, pode falar de coisas mais trágicas? Pode. Pode falar de coisas trágicas. Cada um de nós tem um adjetivo para representar alguma coisa que nos incomoda, que nos faz sofrer, que nos faz ficar entristecido. Nem todos os dias são dias de buquê, nem todos os dias são dias de estrela, né? Da gente dar risada de tudo, da gente se sentir homenageado, da gente se sentir prestigiado. Nem todos os dias alguém nos estende a mão, alguém nos oferece um abraço, uma ajuda. Nem todos os dias a gente tem a sorte de conseguir aquilo que a gente quer, né? A gente também tem que aprender com esse equilíbrio, né, de positivo e negativo. E eu acho que essa carta fala exatamente disso, desse equilíbrio de forças. Bom, isso daqui foi um unboxing, na verdade, para falar e mostrar para vocês a beleza gráfica dessas cartas, a qualidade excelente das cartas, sem dúvida alguma, a forma super bonita, a maneira limpa, o verso da carta também bastante interessante, né? Um raio de luz parece que está entrando por uma abertura na montanha, né? Nos mostrando um caminho a seguir, né? Um pentáculo aqui para a gente interpretar como quisermos, sem dúvida alguma. E gente, está no mercado isso daqui. A Gisele e o José Fernando, lá do Sorte Lenormand, eles estão comercializando esse baralho. Eu realmente ganhei o baralho, não me foi pedido para falar nada, muito menos fazer um unboxing, mas estou falando pelo entusiasmo, como eu fico contente de ver baralhos nacionais feitos por brasileiros, né? Com o mesmo critério, com a mesma busca de qualidade daqueles que a gente compra de sites que vendem produtos do exterior. Então, para vocês, o meu muito obrigado por vocês terem me acompanhado nesse unboxing. Meu muito obrigado a Gisele Laser e ao José Fernando Martins, do Sorte Lenormand, pelo presente e por terem colocado no mercado um produto de uma beleza bastante significativa, né? É gostoso, é bom a gente poder ter um material de trabalho ou de estudo que seja agradável aos nossos olhos. Afinal de contas, né, quem não gosta de beber água num copo bonito, de comer numa porcelana bonita, de usar uma caneta bonita, de ter um celular bonito, né? Quem não gosta disso? Pois nós gostamos também de ter produtos oraculares bem feitos, bem acabados. A gente merece.